visita à Polónia, Emmanuel Macron reuniu-se com Donald Tusk para discutir o reforço da defesa. Irão diz que não enviará delegação ao Paquistão para negociações com os Estados Unidos, decisão tomada após a apreensão de cargueiro iraniano pela Marinha norte-americana. O primeiro-ministro cessante da Eslovénia admitiu que não conseguiu formar governo e está por caminho ao segundo candidato mais votado. O presidente francês Emmanuel Macron afirmou que Paris e Varsóvia planeiam uma cooperação mais estreita no âmbito da Iniciativa de Dissuasão Nuclear de França. O acordo foi anunciado durante a visita de Macron à Polónia, onde se reuniu com o primeiro-ministro Donald Tusk para reforçar os laços de defesa. Francja jest najbardziej lojalnym partnerem dla Polski, jeśli chodzi o ochronę granicy wschodniej i wsparcie dla Ukrainy, co w Polsce traktujemy nie tylko jako wyraz solidarności, ale także obronę naszej granicy i naszego bezpieczeństwa. As conversações bilaterais surgem num momento em que a Europa procura reforçar as suas capacidades de defesa face à invasão da Ucrânia pela Rússia e à mudança nas relações entre o Bloco e os Estados Unidos. Tanto Macron como Tusk também se mostraram satisfeitos com o regresso da Hungria ao seio pró-europeu, após a derrota eleitoral de Viktor Orbán. C'est une nouvelle ère qui s'ouvre en Hongrie avec les questions de M. Magea et que celle-ci va aussi être une nouvelle ère en Europe. Et à ce titre, nous pouvons être raisonnablement optimistes sur en effet la bonne avancée et la mise en œuvre du prêt de 90 milliards d'euros qui a été acté au mois de décembre dernier par le Conseil européen. Os dois líderes anunciaram que França e a Polónia estabeleceram uma parceria num projeto que irá apoiar as comunicações das Forças Armadas polacas. O Irão diz que não enviará uma delegação para participar na segunda ronda de negociações de paz com os Estados Unidos. O encontro estava previsto para segunda-feira em Islamabad, capital do Paquistão. A decisão surge depois de as Forças Armadas dos Estados Unidos terem anunciado a apreensão de um cargueiro com bandeira iraniana que tentava contornar o bloqueio naval norte-americano. Washington alega que durante várias horas a embarcação não respondeu aos avisos prévios. Foi a primeira vez que a Marinha dos Estados Unidos apreendeu um navio na região desde que o bloqueio foi posto em prática na semana passada. Acontece na sequência do encerramento pelo Irão do Estreito de Hormuz, o que fez disparar de novo os preços globais da energia. O Irão prometeu uma resposta rápida à ação da Casa Branca, que considerou uma violação do cessar-fogo e um ato de pirataria. الان هم چند موضوع هست که اختلاف نظر وجود داره و اونا یه نظراتی در حوزه هسته‌ای دارن، یه نظراتی در بحث مربوط به موضوعات تنگه و اینا دارن و ما به هر حال سر مواضع و اونهایی که داریم، ولی ما در حقیقت اون چیزی که برای ما اصل بوده این بوده که این بی‌اعتمادی همون نکته‌ای که اشاره کردم، ما حسن نیت داریم، ما برای که یه صلح پایدار باشه، صلح پایداری که تضمینی درش باشه که دیگه این بحث دو مرتبه تکرار نشه. Ainda não é claro se as negociações vão prosseguir como previsto sem a participação iraniana ou se os Estados Unidos também se retirarão. No domingo, Donald Trump ameaçou que vai destruir todo o Irão se a República Islâmica não chegar a um acordo com Washington durante o cessar-fogo que termina a 22 de abril. O primeiro-ministro do Canadá, Mark Carney, diz que os fortes laços económicos com os Estados Unidos, outrora um ponto forte, são agora uma fraqueza a corrigir. Num discurso de 10 minutos, Carney recordou o objetivo de fortalecer a economia canadiana através de investimentos e de acordos comerciais com outros países. O chefe do governo canadiano fala num mundo mais perigoso e dividido. Argumenta que os Estados Unidos contribuíram para esta nova era ao mudar a abordagem ao comércio. Perante as tarifas de Donald Trump, defende que o caminho a seguir é reduzir a dependência de Washington. As metas de Ottawa passam também por duplicar a capacidade de energia limpa e de diminuir as barreiras comerciais no Canadá.
Carney salientou ainda o aumento das despesas com a defesa, as reduções fiscais e os esforços para tornar a habitação mais acessível. Pelo menos 3 pessoas foram mortas num novo ataque dos Estados Unidos a um barco usado alegadamente para o transporte de droga no Mar das Caraíbas. Washington insiste que está a combater narcoterroristas numa tentativa de impedir a entrada de estupefacientes em solo norte-americano. A série de ataques voltou a intensificar-se na última semana. A destruição de embarcações em águas latino-americanas começou no início de setembro do ano passado. Já matou pelo menos 181 pessoas. As Forças Armadas dos Estados Unidos ainda não apresentaram provas conclusivas de que as embarcações alvejadas transportem droga. Foram também lançadas ofensivas destas no Oceano Pacífico Oriental. Especialistas em direito sustentam que estas operações são ilegais. Argumentam que ocorreram sobretudo em águas internacionais e visam aparentemente civis que não representam qualquer ameaça para os Estados Unidos. Quase um mês depois de garantir a maioria mínima nas eleições parlamentares da Eslovénia, o primeiro-ministro liberal Robert Golob admitiu que não conseguiu formar uma coligação governamental. Este anúncio cria oportunidades para que o segundo colocado, o conservador Janez Janša, procure formar uma coligação. O partido de Golob conquistou 29 assentos nas eleições do mês passado, enquanto os conservadores do 3 vezes primeiro-ministro Janša obtiveram 28 assentos no Parlamento de 90. Golob disse aos jornalistas após reunião com a presidente do país que está ansioso para trabalhar com a oposição e que não tinha encontrado um parceiro entre os partidos de centro-direita para uma coligação governamental. Janša reiterou que não tinha pressa em formar um governo e disse que queria fazer o que é melhor para o país juntamente com o seu Partido Democrático Esloveno. No início deste mês, o Parlamento elegeu um presidente da Câmara, apoiado pelos conservadores de Janša e por um aliado. Os búlgaros votaram no domingo nas 8ª eleições legislativas em 5 anos e desta vez parece que o país está pronto para a mudança. Com mais de 60% dos votos contados, o partido Bulgária Progressista de Rumen Radev confirmou o favoritismo. Segundo os resultados oficiais da Comissão Eleitoral Central do país, Radev segue na liderança com 45% dos votos e uma surpreendente maioria absoluta de pelo menos 132 lugares parlamentares em 240 possíveis. O partido ficou à frente da coligação liberal de centro-direita PPDB, que obteve 15% dos votos, e do partido Gerb de Boyko Borisov, que obteve 13% dos votos, de acordo com a Comissão Eleitoral. Numa primeira reação, Radev sublinhou que o povo rejeitou a arrogância dos partidos antigos. Depois de renunciar à presidência do país em janeiro, Radev prometeu desmantelar aquilo que chama de sistema oligárquico. Em termos políticos, o líder búlgaro opõe-se ao envio de armas para a Ucrânia e procura estreitar os laços com o Kremlin, mas garantiu que o país irá manter todos os esforços para continuar no seu caminho europeu, reforçando que uma Bulgária e Europa fortes precisam de pensamento crítico e pragmatismo. Com toda a pompa destas ocasiões, António José Seguro foi recebido por Filipe VI no Palácio Real, segunda-feira, pouco antes da 13h, hora de Madrid. A reunião de trabalho entre os dois chefes de Estado deveria durar 1 hora, mas estendeu-se por mais 30 minutos. A visita foi depois alargada às delegações. Juntaram-se os ministros dos negócios estrangeiros dos dois países, os chefes da Casa Civil Interina e da Casa do Rei, embaixadores e assessores diplomáticos. Em março, na tomada de posse presenciada por Filipe VI, Seguro já tinha sublinhado a vontade de construir convergências duradouras com Espanha. Em Madrid, repetiu a mensagem e prometeu trabalhar para que mais empresas portuguesas se estabeleçam no país vizinho. O almoço, oferecido pelos monarcas, contou também com o primeiro-ministro espanhol Pedro Sánchez, com quem Seguro se reuniu à tarde. É um trabalho que requer precisão de régua e esquadro. As mãos têm de ser firmes para podar as plantas apenas no essencial. Tudo isto debaixo de água num jogo de força e equilíbrio. É o que acontece quando se mergulha literalmente no mundo de Takashi Amano para manter a visão do criador.
A exposição temporária Florestas Submersas conta já 11 anos, graças ao trabalho dos aquaristas que todos os dias mantêm este aquário em plenas condições, somando cerca de 11.000 horas de mergulho especializado. Algo impensável e nenhum outro aquário tem este número de quantidade de horas de trabalho dentro d'água. É um aquário de 40 metros, não podemos esquecer disso. É o maior Nature Aquarium do mundo ainda. E, portanto, nós temos que o dividir por zonas, temos uma escala de mergulho e temos cerca de 3 a 4 pessoas todos os dias a mergulhar para manter exatamente tudo como o criador, Takashi Amano, assim idealizou. Além da manutenção e limpeza diárias, a poda é feita para manter o desenho e a forma do aquário tal como foram idealizados. Inaugurada em 2015 no Oceanário de Lisboa e com uma duração prevista de 3 anos, a exposição ultrapassou largamente o seu tempo estimado de vida. Ao fim de 11 anos, o encerramento é agora imposto pela própria natureza e pelo respeito ao autor. Se estivéssemos a prolongar durante este aquário mais tempo, poderíamos estar a transgredir a visão do próprio autor do aquário, porque ao longo do tempo o aquário vai se modificando e, portanto, não seria um pouco desrespeitoso se nós quiséssemos estender por tempo indeterminado. Até 30 de junho poderá visitar a exposição, ver as podas ao vivo ou até ser guiado pelos bastidores, deste que é ainda o maior Nature Aquarium do mundo.